Vivo, iniciando transmissão aqui da nossa live. De domingo a quinta tem live. Se você está assistindo essa live pela primeira vez, lembre-se que de domingo a quinta tem live aqui no Instagram, falando sobre tudo que você precisa saber para dominar planejamento de produção, materiais, demanda e abastecimento. Deixa eu arrumar essa tela aqui. Deixa eu ver se eu fico mais... Isso aqui tem que ficar menor. Aí eu fico mais no centro. Boa. Então, estamos ao vivo. Deixa eu já falar logo no início da live aqui, para quem pega a live gravada, sobre o que eu vou falar hoje. Eu vou falar sobre lista base painel, por que isso é importante e como isso te ajuda a entregar muito resultado, porque eu sempre falo que essas áreas são áreas de análise e você precisa entender isto e, consequentemente, você vai entregar mais resultado com base nisso, crescer, se desenvolver profissionalmente. Eu vou falar como essa estrutura é montada, como que você pode fazer isso amanhã mesmo no seu trabalho. Como que você já pode aplicar isso rapidamente e começar a entregar mais resultado, começar a se desenvolver profissionalmente. Dependendo da empresa que você estiver operando, você talvez não tenha tanto problema na implementação do método e na coleta aí de resultados. Então, como sempre, vou esperar alguns minutos. David já está online aí, acho que está online. Bem-vindos. Esperar mais 5 minutos aqui. E 5 minutos não, esperar até 7h35 e já começamos. Esperando os minutos iniciais. Daqui a pouquinho começamos, como sempre. Mais um minuto. 1 minuto, é isso? 2 minutos. E já começamos. Dois minutinhos. Vou falar sobre... Não é exatamente sobre método LBP, porque a intenção aqui é que você consiga estruturar as suas análises e, consequentemente, entregar mais resultado, se destacar e crescer profissionalmente, construir os seus indicadores, enfim, e fazer aquilo que precisa ser feito. Vou contar um pouco de história aqui também, de como eu já apliquei estas análises ao longo do tempo. 7h34, mais 1 minuto. E curiosidade, tá? Curiosidade. Eu diria que eu estou em 70%. Dentro do método LBP tem uma base de dados grande, que é praticamente um software. Eu estou terminando de fazer a automação disso, para que você consiga implementar com muito mais facilidade aí na sua operação. Porque o método LBP é uma ferramenta de análise. Tem um bloco conceitual antes, mas é uma ferramenta... Não uma ferramenta, né? É uma forma de análise que vem com uma ferramenta junto para você conseguir implementar aí na sua operação rapidamente e, consequentemente, entregar muito resultado. Então, 7h35, oficialmente começando a nossa live hoje, quinta-feira. Lembrando que sexta e sábado não temos live aqui, mas de domingo a quinta temos live. Estou anunciando a live também para trazer mais pessoas aqui para participarem ao vivo. E seguinte, por que análise é importante nessa área? E eu diria, primeiro deixa eu falar em qual área, né? Eu sempre falo sobre
planejamento, programação e controle de produção, planejamento, programação e controle de materiais, planejamento, programação e controle de demanda e planejamento, programação e controle de estoques. Todas essas áreas e aí tudo que envolve, que fica no entorno destas áreas. Processo de Sales and Operations Planning, processo de Sales and Operations Execution, Integrated Business Planning e tudo o que envolve estas áreas, tudo está relacionado com análise, tá? Você que trabalha nessa área, você faz análise o tempo todo e se você se transforma numa pessoa que consegue estruturar as análises de uma forma organizada, você com certeza entrega mais resultado e se destaca profissionalmente, tem mais credibilidade aí como profissional. E quando eu falo sobre organização da análise de forma estruturada, qual a grande diferença que existe nesta área, tá? Nestas áreas? A grande diferença, e nas áreas de operações aí como um todo, a grande diferença é que você constrói análises dinâmicas. O que você estruturou agora não necessariamente vai ser, não vai ser igual daqui a alguns minutos. A única certeza que você tem nessas áreas é que tudo vai mudar. Então, tudo, a demanda vai mudar, a produção vai mudar, um cliente vai colocar um pedido diferente, alguma máquina vai quebrar, você vai ter algum problema na produção, a demanda vai variar demais, vai ter algum problema em algum material, então alguma coisa vai acontecer. Então a grande diferença destas áreas é que você precisa ter capacidade de fazer análises dinâmicas. E eu acabei aprendendo isso muitos anos atrás, quase 23 anos atrás. Agora em maio vai fazer 23 anos. E isso me ajudou demais na carreira, porque eu entendi isso lá no começo da minha carreira, que estas áreas elas são feitas por análises dinâmicas. Qual a diferença entre uma análise dinâmica e uma análise estática e por que é tão difícil fazer uma análise dinâmica? Uma análise estática, vou dar um exemplo de uma análise estática para você entender o que é isso. O time de finanças, vamos supor que ele está fazendo um estudo para avaliar o preço dos itens. Vai avaliar se precisa aumentar o preço ou não. Aí vai avaliar margem, todos os custos ali de operação, os custos dos materiais, custo de transformação, custo de energia elétrica que está rateado ali no item, custo de mão de obra. Vai analisar tudo, vai tirar uma fotografia. Tá? Então, o que ele analisar, ele começa a fazer análise hoje. Talvez com a mesma base de dados, ali daqui a um mês, ele está construindo análise, a mesma base de dados. Então, é uma análise estática. É muito diferente quando a gente olha para planejamento, programação e controle de produção, materiais, demanda e estoques. Sempre falo das 4 áreas. É muito diferente a análise nestas áreas, porque é uma análise dinâmica. Se você faz uma análise pontual para tomar decisão, essa análise pontual que você fez agora te levou a uma decisão que pode ser diferente daqui a 30 minutos, daqui a 1 hora, ou amanhã, ou depois de amanhã. E essa diferença na tomada de decisão é ela que vai atrapalhar vai atrapalhar o seu resultado. Ela que vai atrapalhar. Essa mudança vai atrapalhar o seu resultado e por isso que é importante você aprender a fazer análises dinâmicas. É isso que funcionou durante muitos anos. Como eu comentei, eu aprendi dessa forma, tive um mentor lá no começo da minha carreira que já trabalhava com gestão industrial como um todo, planejamento, programação e controle de produção, todas as áreas, há 28 anos. Então, eu aprendi com alguém que já conhecia e ele estava disposto a ensinar. E me ensinou muita coisa e me ensinou principalmente sobre o dinamismo dessa área. Tá? Eu lembro muito bem que ele falava que era sobre planejamento, programação e controle de produção. Então, ele sempre reforçava a palavra controle, tá? Porque é no controle que você faz os pequenos ajustes. Então, aprendi isso desde o início e a consequência disso é que eu aprendi a fazer análise dinâmica. E foi isso que me ajudou a entregar resultado ao longo da minha carreira e é esta a minha intenção aqui com vocês. Tem um bloco conceitual que
que eu falo, vou alternando aqui nas lives, né? Falo um pouco de conceito, falo um pouco de modelo de negócio, modelo de transformação, modelo de movimentação, mas nada disso funciona bem sem este bloco de análise dinâmica. Tá? E aí eu vou dar um salto e vou para os dias de hoje, tá? 2025. E o que eu vou falar agora aconteceu talvez de 5 anos para cá, tá? Alguma coisa assim, 5 ou 6 anos para cá. Como o mercado está traduzindo esta análise dinâmica? Ainda não é perfeito, tá? Não é perfeito, porque tem muitos buracos ainda no que eu vou falar, mas o mercado traduz essa análise dinâmica como Sales and Operations Execution, como SNOE. É isso que o mercado entende como análise dinâmica, porque o Sales and Operations Planning, o SNOP, ficava muito desconectado da realidade. Aliás, o SNOP em muitas empresas ele é meio que para inglês ver, né? Ele é feito ali, mas no dia a dia tudo acontece completamente diferente. E os profissionais entenderam isso, principalmente os teóricos ali entenderam isso. E aí eu vou contar a história. Como surgiu o SNOE, tá? E mais precisamente, como surgiu o ITP, é o Integrated Tactical Planning, que é igualzinho o SNOE, que é um processo mais dinâmico ali de análise e controle do planejamento de produção, materiais, demanda e estoques. Como surgiu este termo, o ITP? O time da Oliver Wythe é a principal instituição, uma das, tá? Principais instituições do mundo que falam sobre planejamento, programação e controle de produção, materiais, demanda, abastecimento, estoque, sobre supply planning como um todo. Pesquisem sobre a Oliver Wythe, você vai encontrar muito material deles. Tá? Eu sempre cito, sempre não, né? Em várias lives eu cito a Oliver Wythe aqui. E eles fazem consultoria também para as empresas e eles começaram a perceber, e é meio óbvio tal que eu vou falar aqui, para vários profissionais isso é óbvio, começaram a perceber que tinha um planejamento mais macro, mês a mês, ali, que olhava o volume como um todo, quebrava por família, mas esse planejamento ele era feito ali no final do mês, olhando o próximo mês e olhando os outros. Quando entrava o mês seguinte e o próximo, mudava tudo. Porque o dia a dia ia consumindo e os problemas do dia a dia iam consumindo todo o planejamento e o planejamento mudava completamente. Eles perceberam isso e aí deram um nome para a forma que as empresas resolviam esse problema. Como que as empresas resolviam esse problema? Com análise dinâmica. Então, de forma rápida, esta é a história. Tá? O que eu estou contando aqui está no livro ITP, Integrated Tactical Planning. No começo desse livro tem essa parte de análise dinâmica e é a análise dinâmica que faz você entregar resultado como profissional. Nesses pequenos ajustes que você vai fazendo ao longo dos dias, é isso que te diferencia como profissional. E tá, como que eu faço para fazer análise dinâmica? E mais um outro ponto, tá? Se você é um profissional que trabalha com o SNOP, esse ponto que eu vou falar agora é a ponte entre o SNOP e o dia a dia. Tudo precisa, e essa ponte ela precisa estar conectada, ela não pode ficar solta. Ela tem que ter um nível de conexão ali do que você está planejando ali para o médio prazo e o que está acontecendo no curto prazo. Essa conexão ela precisa existir, tá? É muito importante que ela exista e que ela exista de forma estruturada. Então fiz esse parênteses aqui para falar sobre SNOP. E seguindo adiante, o que é análise dinâmica? Então, o que você precisa para fazer uma análise dinâmica estruturada? Tá? O que você precisa para fazer isso funcionar bem? Primeiro bloco, e agora eu entro no que é lista, base, painel. LBP. Lista, base, painel estático, tirar uma fotografia, montar um dash, né? Uma ferramenta de visualização ali pontual. Isso é relativamente simples de fazer, montar um indicador. O problema é você atualizar isso o tempo todo e conseguir tomar decisões rápidas
com números e com números de forma integrada. Então, o que é o LBP e por que essa metodologia te ajuda a entregar resultado? Por que você deveria seguir nessa direção e como você entrega resultados indo nesta direção, tá? Primeiro ponto que você precisa ter em mente é que tudo é feito com base em listas, tá? Absolutamente tudo é feito com base em listas. O que é uma lista? Uma lista é uma base de dados. De forma bem simples é isso. Se você for pesquisar todas as ferramentas de planejamento, softwares de planejamento, o próprio ERP que você usa, pode ser o Proteus da TOTUS, ou o SAP, ou Oracle, qualquer ERP que você use aí, todos eles são construídos com bases de dados, tá? E se você vai mais adiante e conecta uma ferramenta de planejamento a um ERP, algum software de planejamento, alguma coisa que te ajude a tomar decisões no planejamento, este software também é feito com bases de dados. O que são bases de dados? São listas. De forma bem simples é isso, são listas. O que é uma lista? É um arquivo com linha e coluna que tem os dados para você poder tomar decisão. Tão simples quanto isso. Um banco de dados ele é um arquivo com linha e coluna. E por que eu estou falando sobre essa estrutura de dados? E talvez você ache que é complexo e tal. Não, é extremamente simples. Tá? Dentro do método LBP, você recebe estas bases de dados organizadas, como que você conecta uma base na outra, como você estrutura tudo isso, mas como que eu vou falar aqui, se você colocar a mão na massa, você já consegue construir o que eu vou falar aqui. A diferença é que dentro do método você recebe praticamente colocar entre aspas aqui, tá? Mas praticamente um software, um sistema para te apoiar aí na construção. Inclusive, hoje eu estava praticamente a tarde toda organizando a parte de controles ali do sistema, como atualiza as listas de forma automatizada, como você facilita o processo de planejamento de capacidade de forma automatizada, como você faz a explosão dos materiais de forma automatizada. Eu estava organizando tudo isso, mas é um parênteses aqui que eu falei. Tá? Então, tudo é construído com base em listas. Lista é um arquivo com linha e coluna. E qual o grande segredo, tá, de tudo isso? O primeiro eu já falei, né? Precisa ter uma análise dinâmica. Mas o segredo é como você conecta estas listas de forma dinâmica e estruturada e como você constrói as suas visões. É esse o grande ponto e é isso que é muito difícil. E tem empresas ganhando literalmente bilhões, tá? Com B de bola, estruturando isso. E dentro do método LBP você tem esse conceito por R$ 797, tá? De graça, literalmente de graça, como uma outra pessoa me falou outro dia. Mas eu não ia falar sobre valores aqui, eu só estou lembrando porque me surpreende, tá? Esse valor que está no método. Mas enfim. E quais são as listas que você precisa trabalhar, então, e depois como você organiza isso? No seu bloco de listas, tem um grupo de listas que é importante você ter. E aí isso independe do seu modelo de transformação, independe do seu modelo de movimentação, do seu modelo de negócio, da técnica que você está usando como proteção para os estoques. É indiferente. Tá? Para todos os modelos, isso funciona da mesma forma. Depois, lá na ponta, no dia a dia, vai mudar uma coisa ou outra, mas o conceito funciona exatamente da mesma forma. Então, primeira lista que você precisa trabalhar é o seu histórico de consumo. Tá? E histórico de consumo dos materiais. É importantíssimo que você tenha isso estruturado no formato de uma lista. Por que é importante? Se você opera em várias plantas, é pior, é mais importante ainda, porque aí você entende as diferenças de consumo entre uma planta e outra. Então, primeira lista é esta. Então, linha e coluna, código do material, descrição do material. Então, você tem que ter esses dados. Você precisa ter ali, eu não vou
não vou, eu vou falar mais adiante, tá, sobre a base de cadastro, mas você precisa ter o cabeçalho dos materiais em uma base de cadastro separada e lista, tá? Vou falar da primeira parte, organização, tem duas funções, tá? Três, na verdade. Uma, organização, tá, dos dados. Outra, visibilidade dos dados. A partir do momento que você coloca tudo em uma lista, os problemas ficam evidentes. Tá? Então, vários questionamentos, comentários que aparecem, mas isso é assim, ou eu acho que isso é desse jeito. No momento que você constrói uma lista, os questionamentos eles desaparecem porque o dado ele fica evidente. Tá? Você não consegue, não é você, né? As pessoas não conseguem mais questionar um dado que está evidente, ele está ali na cara. Tá? E em muitos casos, 80% da energia que você gastava para convencer as pessoas, o dado já convence automaticamente, você não precisa nem gastar energia para convencer as pessoas em relação a algumas coisas. Perfeito? Então, eu estava falando sobre histórico de consumo, que é a primeira lista. Tenha isso estruturado. E é muito importante que você tenha o histórico de consumo dos materiais dos últimos 12, dos últimos 18 meses e que você quebre esse histórico em duas fases. Tá? Em duas fases. Quais são estas fases? Quebra um pedaço do seu histórico que ele tem um no maior horizonte ali do histórico, você quebra ele numa granularidade menor, então você pode olhar o histórico de consumo fechado mês a mês, não tem problema. Só que quando você chega, por exemplo, nos últimos 2 meses de consumo, aí é fundamental que você tenha uma quebra diária para você entender o que está acontecendo com o consumo ao longo do mês. Então, histórico de consumo é a primeira lista que você precisa construir. Quando você constrói isso e mais adiante você vai conectar isso com as visões e cruzar com outros dados, quando você faz essa conexão e constrói estas visões, é impressionante como você resolve. Tá? Eu vou te falar que você resolve 90% das faltas de material, primeira coisa que você resolve. Tá? Depois que você cruza com outras listas, eu vou falar delas daqui a pouco, você resolve 90% das faltas de material, esse é o primeiro ponto. Você resolve 90% do excesso de estoque, porque vai ficar visível, vai ficar claro, tá? Você não vai ter compras erradas. E é até engraçado, tá? Quando você constrói esse tipo de lista e você olha para isso, você fala, nossa, quem comprou esse material e por que comprou essa quantidade toda aqui? Você começa a descobrir um monte de problema na operação que você não era impossível descobrir porque você não tinha o método de visualização. Tá? Então, primeiro, o histórico de consumo. Construa isso. E se você já tem isso, ótimo, tá? Tem muita operação que tem o histórico de consumo. Isso nem é uma grande dor. O ponto é como você conecta isso com outras listas para você conseguir tomar as decisões dinâmicas. Que eu já comentei sobre análise dinâmica e análise estática. Segundo ponto, tá? Falei de histórico de consumo. Segunda lista, que aí conecta com o histórico de consumo. Consumo são saídas. Você está construindo o seu histórico de saídas. E lembre-se, tá? Você pode ter saídas entre depósitos, transferências entre depósitos, você pode ter saídas ali como consumo de material. Você tem várias saídas aí na sua operação e estas outras saídas como transferência não estão no histórico de consumo. Tá? Isso vai estar em uma outra lista que eu vou falar daqui a pouco. Então, primeiro, histórico de consumo. Segunda lista fundamental, e esta é muito crítica, se você trabalha com lista, neste caso, você também já resolve vários problemas. Histórico, não nesse caso, tá? É mais adiante. Esse aqui não. Mas esse resolve algumas coisas também. Histórico de compras, tá? É muito importante que você liste o que aconteceu com a entrada dos materiais. Você tenha um histórico visível para você entender qual foi a frequência de compra de cada material. Esse material eu estou comprando todo mês? Por que eu estou comprando todo mês? O que está acontecendo? Não deveria comprar mês sim, mês não? Esse volume não é muito baixo para eu comprar todo mês? Por que eu comprei
todo esse material aqui num determinado mês? O que aconteceu? Então, o histórico de compras é a segunda lista que é fundamental que você tenha aí em mãos. E lista, tá? Lembrando, o que é lista? Lista é uma base de dados com linha e coluna, onde você coloca todos esses dados para você poder construir as suas análises dinâmicas e tomar decisão. Eu vou chegar no final das listas daqui a pouco, quando você cruzar todas essas listas e estruturar as suas visões, tá? Porque as 3 letras, né? Lista, base e painel. Você estrutura as suas listas, organiza isso, tá? Todas as listas, eu falei de 2 até agora, mas você organiza estas listas e, tá? Constrói as suas bases. O que é uma base? Tá? Lembre-se de que a lista ela está num nível de detalhe gigantesco. Tá? E dependendo do período que você está analisando, tá dia a dia, talvez tenha um período mais longo, mas ela está num nível de detalhe gigantesco. A sua base é o cruzamento de várias listas, também num nível de detalhe gigantesco. Quais listas? Eu vou falar de algumas aqui, tá? Falei de histórico de consumo, histórico de compras, histórico de estoque, histórico de vendas, a visão ali, a fotografia do que está acontecendo hoje. Então, qual a sua posição de estoque hoje? Quais são os seus pedidos de venda que você tem hoje, quais são os pedidos de compra que você tem hoje aí na mão, e aí, com base nisso, você conecta tudo isso e faz as suas projeções. Projeta o seu plano de produção, projeta a sua previsão de vendas, projeta a sua necessidade de compras, projeta a sua cobertura de estoque, projeta o valor de estoque que você vai ter mais adiante, constrói os projetos aí de redução de estoque, por exemplo, de redução da cobertura de estoque, de melhoria redução da frequência de compra de algum produto, de algum material. Então, a base é o cruzamento de várias listas. Tá? E é isso que te ajuda a entregar resultado. E aí eu vou seguir aqui com as listas. Comentem aí se está ficando claro, se está simples de entender. Eu estou indo mais devagar aqui nessa live do que o normal, porque é um assunto denso, extremamente avançado, tá? Porque, como eu falei, é esse modelo que as grandes empresas de software utilizam para estruturar os dados para conseguir entregar resultado, e é esse modelo que eu estou trazendo aqui para você. Perfeito? Então, comentem aí se está ficando claro, se está simples de entender. E daqui a pouco eu leio os comentários aí, se tiver algum. Seguindo, tá? Falei de histórico de consumo, histórico de compras, o segundo ponto. E deixa eu, antes de seguir com as listas, deixa eu te falar de um ponto crítico, tá? Eu sempre uso a palavra crítica, né? Eu uso demais essa palavra, mas enfim, que tudo é crítico aqui. A base destas áreas, tá? A base do profissional destas áreas é ter controle. Tá? Se você tem controle do que está acontecendo, você aumenta a sua credibilidade porque você tem respostas claras para vários problemas que acontecem ou para problemas que vão acontecer. Obrigado, viu, William? Valeu. Estou explicando com a maior calma aqui para ficar claro. Então, a base, tá, do profissional de planejamento é controle. Tá? Se você tem controle, você sabe o que está acontecendo e você tem respostas para o que vai acontecer. Você não precisa reagir a todos os problemas, você resolve os problemas com antecedência. E isso traz mais credibilidade para você como profissional e, consequentemente, você cresce profissionalmente. Tá? A lógica é essa, tá? E a sequência é essa. E estas áreas, elas são muito mensuráveis, dá para medir tudo. Então, se tem algum problema, ele fica muito evidente e é muito difícil você, entre aspas, tá? Entre aspas, se esconder aí quando tem algum problema grande. Tem outras áreas que as pessoas conseguem se esconder aí atrás de algum problema, mas nessas áreas
Eu vou te falar que é impossível se esconder, porque se tem falta de material, vai ficar claro. Se tem excesso de estoque, vai ficar claro. Se tem atraso de entrega, vai ficar claro. Se tem atraso nos materiais, atraso na compra, vai ficar claro. Então, nada foge, tá? Tudo fica em evidência e o formato LBP te ajuda a ter controle e, consequentemente, te ajuda a ter mais credibilidade como profissional e te ajuda a crescer e se desenvolver profissionalmente. Foi esse modelo que eu carreguei ao longo da minha carreira, tá? Então, falei de histórico de consumo, histórico de compras, duas primeiras. E eu estou falando aqui dos históricos, tá? Daqui a pouco eu falo sobre a fotografia que você precisa tirar de alguns dados também. Terceira lista importante, histórico de produção. Tá? Se você está numa manufatura, é fundamental que você avalie o histórico de produção. E deixa eu falar um ponto aqui. Cuidado, tá, com o pensamento. Mas eu olho o histórico de produção, eu avalio isso e tal. O ponto não é esse. O ponto é a forma. Tá? Como você avalia? Como você cruza esses dados? Tá? Porque todo profissional de planejamento ele avalia o histórico de produção, tenta entender o que está acontecendo, mas o ponto é o como. A grande dor é o como. Tá? E eu gostaria muito de, se alguém está pensando, eu avalio o histórico, eu gostaria muito de sentar junto com você e olhar e falar, se avalia desse jeito, para ver se está na direção certa ou não. Porque em 99% dos casos, não está na direção certa. Tá? E aí foi isso que eu encontrei em muitas empresas. Esse olhar para o histórico, ele não está na direção certa, não tem os cruzamentos feitos da forma correta, e aí, consequentemente, as decisões são tomadas de forma desestruturada, e o profissional de planejamento fica com a credibilidade baixa, não consegue crescer e se desenvolver. Tá? Então, fiz um parênteses aqui, porque eu lembrei desse ponto. E histórico de produção, que é o que eu estava falando, o quanto você vai enriquecer essa lista com dados vai depender do tipo de operação que você tem na mão. Tá? Pelo seguinte, se você tem uma operação, vou dar um exemplo de uma operação que eu vi recentemente. É uma operação que tem só 6 equipamentos, tá? São 6 máquinas, e as máquinas praticamente produzem ali grupos de produtos dedicados àquela máquina. É o tipo de operação em linha, né? Eu falei sobre os modelos de operação outro dia, então é o tipo de operação em linha. Nesse caso, o seu histórico de produção também precisa ter ali o equipamento que foi produzido, porque fica mais fácil você avaliar o que está acontecendo. Agora, tem outras operações que você não precisa ter o equipamento, você tem que ter o histórico, para você entender o volume que foi produzido. É isso que você precisa saber, o volume que foi produzido. E ali, de novo, mesmo formato do histórico de consumo e do histórico de compras. Períodos ali de 12 a 18 meses, para você ter visibilidade de um período maior. Esse é um ponto. Segundo ponto, quebrado em 2 blocos. Um bloco que é um histórico no horizonte maior, é um histórico com uma granularidade menor, ou seja, o horizonte maior, você consolida os dados ali mês a mês, você não precisa quebrar ali no dia ou na semana, não, você pode consolidar mês a mês, não tem problema nenhum. E no curto prazo, você tem que ter o dado diariamente. E vale a mesma coisa, tá? Eu vou falar de outras 3 listas que têm o mesmo formato, tá? Histórico de faturamento. E aí mesma lógica do histórico de produção. Dependendo do negócio que você estiver operando, você precisa entender se no seu histórico de faturamento você vai colocar o dado de cliente ou algum contrato, alguma coisa que enriqueça essa lista e te ajude a tomar alguma decisão diferente. Se é um dado que não vai te ajudar a tomar uma decisão diferente, você não precisa colocar. Tá? Cuidado com o excesso. Tá? O excesso também te prejudica, e o excesso, tá? Se eu não me engano, segundo capítulo, tá? Ou deve estar no primeiro do livro que eu falei ontem sobre esse livro, o livro The McKinsey Way. McKinsey, principal consultoria do mundo de análise, gestão, faz projetos milionários. Os grandes empresas contratam a McKinsey. Grandes, literalmente gigantes, tá? Não grandes, gigantes empresas contratam a McKinsey. E no comecinho, acho que está no comecinho do The McKinsey Way, ele fala sobre não se afogar nos dados também. Então, cuidado, tá?
Construa as suas listas com aqueles dados que você realmente vai utilizar. Então, falei de histórico de faturamento, foi mais uma, histórico de vendas e histórico de estoques. Tá? Estas outras três respeitam o mesmo padrão que eu falei até agora. Tá? E aí, um cuidado. Análise dinâmica exige frequência alta de atualização. Tá? Então, de novo, vou repetir. Tá? Análise dinâmica exige uma frequência alta de atualização. Por que é importante lembrar disso? Porque você não pode listar um histórico, deixar aquilo estático hoje e amanhã você não atualizar. Não, amanhã é dia de atualizar de novo. Então, tudo que foi consumido no dia anterior, comprado no dia anterior, produzido no dia anterior, faturado no dia anterior, vendido no dia anterior, tá? E qual foi o estoque do dia anterior. Você tem que atualizar isso diariamente, porque é isso que vai enriquecer a sua análise dinâmica. Tá? E como você faz isso, aí é uma outra discussão, porque você precisa estruturar um modelo que facilite a sua vida, facilite esse processo de atualização. E vou reforçar, tá? O objetivo aqui dessa live é te ensinar, mas eu preciso falar sobre uma outra coisa. Dentro do método LBP, você tem isso estruturado. Qual lista você atualiza quando, qual o formato dessa lista, quais dados você coloca nessa lista, tem todas as abas organizadas, tem uma planilha que é praticamente um software, um sistema que fica leve o suficiente para você conseguir cruzar todos esses dados, e aí o seu papel é alimentar essas listas centrais. E aí, se você tem um ERP, você consegue automatizar a extração desses dados e tudo fica mais fácil. Ou você pode atualizar esses dados manualmente, tá? Não tem problema nenhum. Aliás, tá? Dependendo do tamanho da sua operação, a atualização manual ela dá muito mais resultado do que tentar atualizar alguma coisa automaticamente, mas muito mais resultado. Tá? Não se preocupe com automação. Se você gastar, eu vou dar um limite de tempo aqui, tá? Se você gastar até 2 horas por dia atualizando isso, tá ótimo, não tem problema, você não precisa automatizar. Porque a própria atualização já é um ato de análise, entende? Se você pega tudo que foi consumido e ao invés de você integrar ali no sistema, você pega aquela lista do que foi consumido e você vai digitando na sua base um a um, tá? Digita um a um, tá? A atualização já é um ato de análise. Entende? Você já vai avaliar. Tá? Você vai pegar um monte de desvio quando você estiver fazendo o seu processo de atualização. Um monte de desvio, um monte de problema. E aí economiza tempo de análise. É muito diferente quando você tem uma massa de dados entrando dentro da sua ferramenta de análise e aí você não sabe nem por onde começar. Então, de novo, tá? Vou repetir que eu gostei dessa frase. A atualização manual já é um processo de análise. Tá? Coloca isso em mente. Eu já fiz muita atualização manual de dados e o resultado disso é fantástico. Tá? Não tenha, entre aspas... eu vou colocar entre aspas porque eu vou complementar o que eu vou falar, tá? Mas não tenha preguiça de fazer atualização manual e deixa eu complementar para não parecer que eu estou falando preguiça e tal. Não é isso. Que em muitas operações, como você não tem tudo estruturado, não tem metodologia estruturada, não está bem implementado, você é engolido ou engolida pelos problemas da operação. Tá? Já vi isso acontecer várias vezes e aí consequentemente, você não tem essas 2 horas disponíveis aí para sentar e analisar o que está acontecendo, porque os problemas vão te engolindo. Então, por isso que eu reforço, tá, a importância da metodologia e é por isso que eu estou aqui, tá, fazendo live de domingo a quinta, falando sobre planejamento, programação e controle de produção, materiais, demanda, estoques, abastecimento, porque ao longo dos anos... eu vou falar de forma bem modesta, tá? Eu resolvi esse problema, tá? Ao longo dos anos e eu quero passar para você qual a solução desse problema para você não ficar vivendo aí apagando incêndio, cheio de problema, com um monte de confusão caindo no seu colo e sendo questionado ou questionada aí como profissional, tá? Eu resolvi esse problema.
análise dinâmica, como você atualiza, enfim. Deixa eu seguir aqui adiante. Falei dos históricos, então, histórico é um bloco de movimentos. Tá? Você atualizou um bloco de movimentos de médio prazo, tá? E o curto prazo também. E lembre-se que essa atualização é diária e o cruzamento dos dados é diário, por isso que você precisa ter uma ferramenta que faça esse cruzamento de forma automática. E eu não estou falando aqui que você precisa ter um mega software de planejamento super complexo, não é isso. Não é isso, tá? Não é isso. Você tem que ter uma ferramenta que consiga cruzar esses dados e que te mostre o que está acontecendo através de um painel e, de novo, dentro do método LBP você tem acesso a esta ferramenta. Tá? Aliás, dependendo do seu nível como profissional, do seu histórico, da sua experiência, essa parte ferramental talvez seja... Ferramental não, essa parte de análise com a ferramenta talvez seja a parte mais importante do método, porque se você já conhece modelo de negócio, modelo de transformação, modelo de movimentação, formas e técnicas de proteção com estoque, conhece sobre os horizontes de planejamento, né, o H2G, horizonte de tempo, granularidade de tempo, granularidade da análise, sabe em detalhes como estruturar os 4 blocos do planejamento, né, planejamento de produção, materiais, demanda e estoques, você já sabe tudo isso, você pode partir direto para a parte de análise sem nenhum problema e você vai ganhar muito com isso, mas eu fortemente recomendo que você assista toda a parte de conceito também, porque isso nivela o conhecimento. Tá? E aí tem diagnóstico, tem várias coisas para você fazer. Mas, seguindo, tá? Falei do bloco de movimentação, tá? Listas, bases de dados de movimentação. E falar em base de dados assusta muita gente, tá? Mas é muito mais simples do que parece. Tá? Muito mais simples do que parece. Históricos. Aí a gente passa para as fotografias. Tá? Lembra que eu falei que você vai atualizando isso diariamente. Tá? E você também precisa atualizar aquilo que é estático diariamente. O que é estático? Seus pedidos de vendas, isso é estático. Você consegue tirar uma fotografia ali na manhã, tá? Dos pedidos de venda que você tem em carteira. Então, isso é estático. Pedido de compra também é estático. Você consegue tirar uma fotografia dos seus pedidos de compra ali estaticamente. E requisição de compra também, tá? Mesma coisa. E se você tiver algum outro ponto ali que tem um limbo, você tem que listar isso também. Qual o ponto crítico aqui, tá? A lista, eu falei que ela serve para algumas coisas. Serve para você analisar, para você ter tudo organizado, para você cruzar esses dados com outros dados e conseguir tomar decisão. E serve para dar visibilidade. Tá? Você não pode ter os dados fechados em uma caixa preta chamada ERP. O que é o ERP? É o SAP, é o Proteus da TOTUS, ou Oracle, ou qualquer outro ERP. Os seus dados não podem ficar fechados dentro de uma caixa preta chamada ERP. Por quê? Tá? Se o dado está fechado dentro de uma caixa preta e você está numa empresa que não estrutura os indicadores da forma correta, você tem um monte de problema que está escondido dentro de um ERP. E eu vou dar um exemplo, tá? Um exemplo que eu estou vivendo exatamente isso com um mentorado que participa do processo de mentoria. E ele tem, dentro do ERP dele, praticamente todos os pedidos de compra sem a data certa. Uma confusão, uma bagunça, os pedidos de compra e as requisições de compra. Como que você organiza um planejamento de materiais se tudo isso está bagunçado? Você não tem como organizar. Porque, de novo, estas áreas são relacionadas a dados. Se você tem o dado errado, você não vai conseguir tomar a decisão certa. Então, é muito crítico isso e parece até piada, tá? Falar que os pedidos de compra estão todos bagunçados dentro do sistema. Se você vive isso, tá? Coloca um comentário aí que é extremamente crítico isso. Isso não pode acontecer. E a lista, tá? O formato de lista com a disciplina de atualização, disciplina de controle, com os responsáveis envolvidos, o formato de lista resolve esse problema, tá? Porque a partir do momento que você fala que isso vai estar divulgado num formato de lista. E aí todos começam a ver, nossa, tudo isso de pedido atrasado, o que está acontecendo aqui?
Nossa, tudo atrasado mesmo. 90% dos pedidos atrasados. Essas datas aqui erradas. E esse volume que está para o próximo mês aqui? Essa data está certa mesmo? Aí as pessoas começam a questionar. E a exposição é uma ferramenta de gestão. Então, se você expõe estes dados, claro que com todo cuidado, você tem que alinhar com as pessoas, você não pode simplesmente ir lá e expor esses dados, mas a exposição é uma ferramenta de gestão, e a partir do momento que esses dados eles estão expostos, a outra pessoa do outro lado, ela vai trabalhar para resolver. Isso vai acontecer, é natural, tá, do ser humano trabalhar para resolver, porque aquilo começa a incomodar, outras pessoas começam a questionar. Eu vou dar um exemplo, tá, de uma empresa por onde eu passei. Todos os pedidos de venda, tá, todos os pedidos de venda, era um modelo de negócio B2B, tá, business to business, fornecia de uma empresa para outra empresa. Então, a lista de pedidos de compra, ela era controlável, não é, por exemplo, eu trabalhei em uma outra empresa que era um B2B2C, tá? Business to consumer. Então era de negócio para negócio, só que esse segundo negócio fornecia para o consumidor final. Essa empresa fornecia para varejistas, e aí o varejista fornecia para o consumidor final. Nessa outra empresa, a gente tinha 30 mil clientes, milhares de pedidos por mês. Impossível você listar todos os pedidos e controlar isso da forma que eu vou falar. Mas no outro caso, que era business to business, na operação, na fábrica, tá? No chão de fábrica, tinha uma lista de todos os pedidos de venda e a promessa de entrega. Qual era a data prometida daquele pedido? Isso evitava que, primeiro, o planejamento prometesse uma data inviável, tá? Porque aí o time de fábrica ia falar, mas como que você está prometendo isso? A máquina está toda tomada aqui. Ou a máquina está quebrada, por que você prometeu para essa data? Então, primeiro ponto. Segundo ponto, então não prometia datas corretas. Segundo ponto é que existia um compromisso da fábrica em correr atrás daqueles prazos de entrega também. Então perceba, é um formato de lista. Tá? É diferente, tá, do que eu estou falando aqui, mas também é um formato de lista. E lista é uma ferramenta de gestão. Por isso que eu insisto tanto em LBP, lista, base, painel. A lista é uma ferramenta de gestão, e quando você faz isso para estes dados que são estáticos, que eu falei, pedido de venda, pedido de compra e requisição de compra, você resolve muita confusão quando você coloca isso em evidência, quando isso fica transparente. Tá? Então eu falei de pedido de venda, pedido de compra e requisição de compra, que são os dados ali estáticos, tá? A fotografia que você tira destes dados, e você também tem o estoque ali como um dado estático, mas dado que você está atualizando os estoques diariamente, você tem a fotografia do estoque ali, você não precisa fazer mais uma lista diferente para você olhar o que está acontecendo com o estoque. E estoque é um capítulo à parte, tá? Não vou falar aqui sobre diferença de estoque, como você resolve isso, como você estimula ou influencia os outros times a resolverem aí as diferenças de estoque, não é o meu objetivo aqui, tá bom? Então não vou falar sobre diferenças de estoque. Tem uma outra lista, que é um conjunto de dados. Eu ia falar extremamente crítico, mas eu preciso parar de falar extremamente crítico. Muito importante, tá? Que é a sua base de cadastro. Você não pode ter o cadastro, os seus cadastros, tanto de produto acabado, de material, de produto intermediário, você não pode ter esses cadastros escondidos dentro da caixa preta chamada ERP. Não pode. Tá? Se você não fizer, se você ainda não faz isso que eu vou falar agora, faça amanhã, tá? Pega o seu cadastro de produto, lista ele todo, tá? Código, descrição, família, estoque de segurança, ponto de reposição, tamanho do lote de reposição, custo unitário, peso, todos os dados ali do seu cadastro. Constrói uma base de cadastro. Tá? Constrói uma base de cadastro. Fundamental você fazer isso. Classificação. Se você tem uma classificação ABC, XYZ, não sei qual classificação você usa, coloca essa classificação também. Construa essa base de cadastros. E aí isso vale, e de novo, o que é base? Tá? O que é lista? O que é lista? Arquivo com linha e coluna. Tá? Não é uma tela, tá? Um front-end, uma tela com a fotografia dos dados de um produto só, que você vai lá e faz a consulta produto a produto. Não é isso. Se você faz a consulta produto a produto, ou material a material, ou insumo a insumo, você não visualiza
onde você tem problema, onde tem diferença, onde tem cadastro errado, onde tem descrição errada, onde está faltando dado do estoque de segurança, onde está faltando dado do ponto de reposição. Você não visualiza isso. E se você não visualiza isso, você não consegue resolver esses problemas. E o que eu estou falando aqui vale para produto acabado, vale para materiais e vale para os intermediários. Tá? Então, tudo que é produto semi-acabado também vale para tudo. Tudo. Construa a sua lista de cadastros. Você vai ver como você vai encontrar problema quando você fizer isso. E aí eu vou contar uma história, tá? Uma história aqui. Muitos anos atrás, eu fui participar de um processo seletivo em uma multinacional mexicana, na época, que tinha planta no Brasil. E o nome, vou falar a marca aqui, né? Eu trabalhei na Amanco durante muito tempo. A Amanco é concorrente da Tigre. A Amanco tinha 9 fábricas no Brasil, não sei quantas fábricas tem hoje. E eu fui participar do processo seletivo e a Amanco tinha contratado uma consultoria de um consultor super experiente na área, e eu fui participar do processo seletivo com esse consultor. Tá? Ele que estava selecionando as pessoas e tal. E ele me fez uma pergunta super aberta. Tá? Falou, a gente está com um problema aqui no planejamento, por onde você começa a resolver o planejamento? Essa foi a pergunta que ele fez. Por onde você começa? Eu não tinha tanta experiência assim, tá? Não é que eu não tinha tanta experiência, mas eu não tinha tanta segurança naquilo que eu já tinha desenvolvido. Mas eu falei, constrói lista, constrói base, constrói painel, faz a sua estrutura de cadastros, faz o seu histórico de consumo, histórico de compras, histórico de produção. Quando você cruzar tudo isso junto, você consegue definir qual é o seu estoque de segurança, qual é o ponto de reposição, você consegue desenhar as suas projeções. Eu falei isso, passei no processo, com um consultor extremamente experiente. Por que eu passei? Porque ele estava fazendo exatamente isso naquela operação. Ele já tinha começado a fazer o trabalho. Então entenda como isso é importante, como o que eu estou falando para você aqui hoje é o caminho para você resolver os problemas. Pode ser que seja o caminho para você resolver os problemas da empresa onde você está, e talvez seja o caminho para você passar num processo seletivo, para você responder perguntas abertas assim também num processo seletivo. E eu não tenho dúvida de que este é o caminho. E vou falar mais uma coisa, tá? Para endossar aqui, para você acreditar no que eu estou falando. E se você avaliar, tá, o que está escrito eu falei do livro The McKinsey Way, né? Se você for avaliar o que está escrito neste livro, tá? Qual é a forma da McKinsey, principal consultoria do mundo, qual a forma da McKinsey de resolver os problemas? Só tem mais uma palavra depois do LBP, tá? Mas é lista, base, painel, fotografia, tá? McKinsey não faz análise dinâmica. Não faz. Se for fazer isso, tem que construir ferramenta, é uma outra vertente ali, mas para fotografia dos dados e conclusões mais macro, eles conseguem fazer isso muito bem. Qual outra letra que eles colocam ali, além do LBP? Tá? Eles têm lista, base, painel e, vou falar de mais um P, pessoas. Eles entrevistam as pessoas, conversam com as pessoas. É isso que eles fazem, é essa a metodologia deles. Aí tem várias outras coisas com mais detalhes, mas é exatamente esta a metodologia, e é exatamente isso que você está aprendendo aqui agora, e que você aprende com muito mais profundidade, com ferramenta, com praticamente um software dentro do método LBP. É exatamente isso. O meu objetivo, tá, é revolucionar essas áreas. Esse é o objetivo, e por isso que eu estou trazendo esse nível de conteúdo aqui para você. E aí, seguindo, que eu preciso acabar aqui as listas para depois falar que você precisa cruzar todos esses dados aqui. Falei de cadastro. Aí a gente entra num bloco, tá, que tem 2 listas que fazem parte dos cadastros complexos. Listas técnicas, que é o Bill of Material, o BOM, lista técnica. Você tem um produto, quais materiais você usa nesse produto, qual a quantidade. E esse é um cadastro complexo. Segundo cadastro complexo são os roteiros de produção. Então você tem um produto, ele passa nessa máquina, quanto ele produz por hora nessa máquina. Depois ele passa na outra máquina, quanto produz por hora na outra máquina.
Os cadastros complexos, o próprio nome já diz que são cadastros complexos, também precisam operar, tá, em formato de lista. Se você fica com lista técnica e roteiro de produção dentro da caixa preta chamada ERP, você vai ter muito problema. E aí vai ser o tipo de profissional que fica reclamando que a lista técnica está errada, roteiro de produção está errado. Você não pode ser esse profissional. Porque se você organiza em formato de lista e alinha com as outras áreas, estes dados ficam redondos, ficam transparentes e, entre aspas, naturalmente você resolve esses problemas. Perfeito, você fez isso, tá? Movimentos, os dados estáticos ali que isso você tira uma fotografia, os cadastros complexos. O que você tira disso? O que você já consegue tirar disso? Tem outras 3 listas que você tira disso, tá? Depois eu vou falar do cruzamento de tudo isso. Você consegue construir a sua previsão de vendas. Você precisa ter uma previsão de vendas em qualquer negócio e a previsão ela serve para uma coisa, tá? Na verdade, ela serve para 2 coisas. Ela serve para te guiar e serve para você mudar ela depois. Porque a única certeza que você tem é que a previsão vai estar errada. É a única certeza que você tem. Mas você precisa de um direcional. E se você faz o exercício de construir uma previsão de vendas, você consegue... você força o seu cérebro, o seu pensamento a olhar para aqueles números e entender o que está acontecendo. Você consegue tirar muito insight, muita ideia quando você está construindo uma previsão de vendas. Então, com estes dados, você faz uma previsão de vendas, você faz um plano de produção, aí dentro de plano de produção começa a ficar um pouco mais complicado, porque aí você tem que cruzar o estoque, a fotografia do estoque, com a previsão de vendas, com a sua projeção de produção, com o seu roteiro de produção, para você dimensionar a sua capacidade produtiva. Eu não vou conseguir falar sobre isso nessa live de hoje, mas dentro do método LBP você tem isso nos mínimos detalhes, como você cruza tudo isso e na prática como você faz isso. E um terceiro ponto, você consegue construir o seu plano de consumo. É raríssimo encontrar uma empresa que tenha um plano de consumo. O que é um plano de consumo? É a visibilidade de quanto você precisa de material para os próximos 12 ou 18 meses. É raríssimo encontrar uma empresa que faz isso direito. Raríssimo. E isso faz uma diferença gigantesca no seu resultado, tá? Mas gigantesca. Não vou conseguir falar sobre isso agora, mas só esse detalhe, tá? Este detalhe do plano de consumo, a estrutura disso, me fez ser cotado para a minha primeira posição de coordenação muitos anos atrás. Eu era um analista, fiz um trabalho enorme com plano de consumo para zerar a falta de material, para aumentar a capacidade produtiva, porque a produção parava muito por falta de material. A gente aumentou a capacidade produtiva, bateu recorde de produção e eu fui cotado à minha primeira posição de coordenação. E se você não conhece o meu histórico, tá? Comecei como auxiliar de embalagem muitos anos atrás, passei por várias posições, analista, supervisor, coordenador, gerente, head, diretor sênior, e a minha última posição foi como vice-presidente de operações no iFood. Eu tocava a operação do iFood no Brasil, tinha um time ali de 500 pessoas, eu liderava um time de 500 pessoas. Claro que não eram 500 pessoas diretas, tá? Direto comigo eu tinha 7 pessoas, e aí abaixo dessas 7 pessoas tinha um outro grupo, e o todo tinha 500 pessoas. Então, e este modelo de análise, ele me acompanhou a minha jornada inteira profissional. Eu estou especificando esse modelo aqui para planejamento, programação e controle de produção, SNOP, SNOI, demanda, enfim, todas essas áreas. Mas é um modelo de análise que você pode usar em várias outras áreas sem nenhum problema, tá? Sem nenhum problema. E tem live de novo no domingo, tá? Eu vou dar continuidade nesse assunto aqui no domingo, 7h30 da noite. Falei sobre lista, depois eu vou resumir um pouco do que eu falei aqui no domingo. Falo sobre base, falo sobre painel, como você cruza tudo isso, como você faz isso funcionar da forma correta. E pode parecer forçado, tá? Mas não é. Tá? O que eu estou falando aqui é um fato. Isso
mudou o meu resultado como profissional. Mudou completamente, tá? Completamente. Completamente. A última vez que eu apliquei esse modelo, a operação teve 200 milhões de reais de redução de custo no ano. Então, pensa um profissional que consegue entregar 200 milhões de reais de redução de custo. Ele vai para outro nível de credibilidade. E é isso que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? Para você que está aí assistindo a live e acredite no que eu estou falando, tá? Tradição, final da live, já estamos em 59 minutos. A tradição no final da live é que você coloque uma palavra, tá? Aí nos comentários que resume a live. Não é um elogio, não é para colocar um elogio, é como esse assunto chegou até você, tá? Coloca uma palavra aí. Eu vou colocar a minha palavra e aí eu aguardo a palavra de vocês aí também. E não está indo? Acho que a minha palavra não está indo. Vamos ver. Eu vou aguardar aí. Vamos ver se aparece alguma palavra hoje. A minha palavra não foi, não sei porquê. Tentar outra. Ah, não está indo. Não está indo a palavra, mas tudo bem. Muito obrigado por acompanharem a live. Apliquem isso, eu tenho certeza de que isso pode fazer muita diferença na sua vida como profissional. Um abraço, nos vemos no domingo, tá? Domingo, 7h30 da noite, tem live mais uma vez. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.